Bom dia pessoal. Hoje aqui vamos com o curso de figuras que a gente tinha começado semana passada com o topo duplo, né? Topo duplo, fundo duplo. Hoje a gente vai com o oco e o koi, que são o oco cabeça-ombro e o oco cabeça-ombro invertida. Então, basicamente essa figura aqui eu fui buscar lá atrás mesmo, lá por volta do ano de 2001, né, fevereiro de 2001, porque essa figura aqui, além de estar bastante simétrica, que é uma das coisas que eu vou comentar aqui hoje, a importância da simetria, ela também está com volume, deixa eu até tirar o histograma aqui que a gente não vai usar agora, ela também está com volume bastante interessante para o padrão. Então, a figura mais ou menos é a seguinte, então a gente tem primeiro um topo nessa região aqui, 17 mil pontos, esse primeiro topo formado, depois um segundo topo mais alto sempre, na região dos 18 mil pontos. Então, esse seria o primeiro ombro, esse seria a cabeça da figura. E depois um segundo ombro, isso é importante, esse segundo ombro ele tem que estar na mesma região do primeiro topo. Então, esse segundo topo ele tem que estar na mesma região em que o primeiro topo foi formado. E quanto mais exato for o valor, maior é a simetria da figura e maior é a confiabilidade. Então, a gente viu que está realmente aqui na mesma região. E outro detalhe importante, a distância, se a gente pegar e calcular a distância aqui, em tempo, lógico, entre o primeiro topo e o topo intermediário, que seria a cabeça, e depois a cabeça e o segundo topo, essa distância aqui nos dois casos, está vendo como ela está bem simétrica? Então, nesse caso, quanto maior a simetria dessa distância, se elas forem iguais, seria o ideal, né? Então, quanto mais próximas essas distâncias forem, mais simétrica é a figura. Então, não adianta você ter, por exemplo, o primeiro topo aqui, um segundo topo, depois o ativo fica lateralizando, nesse caso o índice fica lateralizando por um mês todo e depois forma um outro topo. Então, ficaria uma figura desproporcional. Então, nesse caso aqui é uma figura com bastante simetria e importante aqui que isso aqui pouca gente leva em consideração, mas isso aumenta muito a confiabilidade da figura. O padrão do volume. Então, nesse caso, qual que é o padrão geralmente que o volume segue numa figura desse tipo? O volume decresce durante a formação da figura. Então, durante a formação do primeiro ombro, cabeça, segundo ombro, o volume decresce. E depois, no rompimento dessa linha de suporte, que é chamada neckline, que seria a linha de pescoço dessa figura. Então, mais ou menos para entender assim, ó, o pescoço segurando aqui o ombro, a cabeça e o ombro. Então, essa é a analogia que a gente costuma a fazer. Então, volume decresce durante a formação dos três topos e no rompimento do neckline, o volume tem uma ascensão rápida. Então, a gente tem esse aumento do volume rapidamente, seguido do rompimento do neckline, enquanto antes do rompimento do neckline, o volume claramente vinha decrescente. Então, esse é o padrão, essa figura aqui é uma dos exemplos mais didáticos que tem, porque o volume também respeita os padrões necessários. Duas formas de operar nessa figura aqui. Primeiro, a gente vende no rompimento do neckline e qual que é a projeção? A projeção seria a amplitude dessa figura, seria do neckline até a cabeça. Então, nesse caso, seria por volta de 1.500 pontos, a projeção seria lá na região dos 15 mil pontos. Essa seria uma forma de vender. A outra forma de vender seria, então repara o que aconteceu aqui. O índice perdeu o neckline, caiu até mais ou menos metade do caminho, recuperou aqui, deu um susto para quem estava vendido, voltou praticamente no 0 a 0, até no prejuízo, e depois caiu de vez até o 100% da projeção. Então, quem não quiser passar esse tipo de sufoco aqui, pode operar da seguinte forma, que geralmente dá certo também. Ao invés de operar quando perder esse suporte aqui, quando perder esse neckline, você pode esperar um pullback no neckline, que seria mais ou menos a forma de operar com LTA e LTB. Então você tem essa perda do suporte, não vou vender agora, vou esperar um fundo e depois o pullback. Então ele fez o fundo aqui nesse caso, com um tweezer bottom bastante interessante aqui, por sinal, dava até para comprar aqui. Depois fez o pullback no neckline e aí sim, no dia seguinte, nesse dia aqui, por exemplo, onde apontado pela seta vermelha, a gente podia ter entrado na venda com a mesma projeção inicial, lá nos 15 mil pontos. Então são duas formas de operar. A segunda, depende do que você quer, né? A segunda é mais interessante para tiros mais longos, a primeira é interessante para tiros mais curtos, não necessariamente no 100% da projeção. Bom pessoal, por hoje é isso e até mais.